Hello guys, how are you? Espero que todos estejam bem nas suas casas, tomando os devidos cuidados com a saúde nesse momento importante, certo? Porém, a gente não pode deixar os estudos de lado, né? Principalmente vocês que estão na terceira série, que é um ano importante na vida de vocês. Então, justamente por isso que eu estou aqui, para ajudar um pouquinho nesse estudo em casa. Meu nome é Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima. E hoje vai ser a nossa primeira videoaula da terceira série e nós vamos tratar justamente da unidade 4. E qual é o assunto da unidade 4? Na unidade 4 nós temos determinantes do nome. Então nessa unidade nós vamos falar um pouquinho sobre alguns determinantes do nome, ok? Quais vão ser os determinantes que nós vamos estudar nessa unidade? Primeiro nós vamos falar sobre indefinite pronouns, ok? Segundo assunto vai ser indefinite article. E o terceiro, nós vamos falar um pouquinho sobre definite article. Então, esses vão ser os 3 assuntos que nós vamos tratar nessa primeira videoaula, ok? Vamos começar então com os indefinite pronouns. O que são indefinite pronouns? Como eu coloquei aqui para vocês, os pronomes indefinidos se referem a algum substantivo de forma indefinida, como já diz o próprio nome, né? Também de uma forma vaga ou genérica, ou indicam uma quantidade indeterminada. Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. I have some books. Quando eu falo para vocês I have some books, eu não estou determinando a quantidade de livros que eu tenho. Eu não estou falando para vocês, por exemplo, que eu tenho 2 livros, 3 livros. Eu não estou determinando, eu não estou definindo para vocês a quantidade exata de livros que eu tenho, ok? Então, quando eu falo I have some books, eu quero dizer que eu tenho alguns livros, ok? Então, você tem a noção que eu tenho livros, mas você não sabe a quantidade exata, ok? Vamos lá. Quais são os pronomes indefinidos? Nós vamos estudar some, any e no, ok? Então, primeiro vamos falar sobre some. A tradução de some vai ser algum, alguns, alguma, algumas. Eu vou utilizar principalmente em frases afirmativas, ok? Aqui a gente vai ter que estar sempre ligado na estrutura da frase, porque isso vai nos ajudar a saber justamente qual pronome indefinido que nós vamos utilizar, tá? Então, em frases afirmativas, geralmente a gente utiliza some. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre formas afirmativas, tá? Mas some, principalmente em frases afirmativas. Olha o exemplo que eu coloquei. I need some help. Quando eu falo I need some help, eu quero dizer o quê? Que eu preciso de alguma ajuda. Reparem que need está na forma afirmativa. Então, forma afirmativa, eu posso utilizar some, desde que eu queira transmitir uma ideia positiva, tá? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, quando eu falo I need some help, eu quero dizer que eu preciso de alguma ajuda. Podemos também utilizar some em frases interrogativas, só que essa frase tem que estar expressando um oferecimento, um pedido ou então uma sugestão, ok? Não pode ser em qualquer frase interrogativa, apenas nessas circunstâncias, tá? Olha o exemplo. Would you like some water? Quando eu falo Would you like some water, eu estou perguntando se você gostaria de um pouco de água, de alguma água, ok? Então, eu estou oferecendo a você alguma coisa. Nesse caso, eu estou te oferecendo água. Estou perguntando se você gostaria de um pouco de água, de alguma água, ok? Então, se eu estou oferecendo, eu vou utilizar some, mesmo a frase sendo interrogativa, ok? Então, vamos lá. Some eu vou utilizar em frases afirmativas e frases interrogativas desde que eu esteja oferecendo alguma coisa ou expressando um pedido ou uma sugestão, beleza? Em seguida, nós temos any. Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum e nenhuma. Essas são as traduções. Agora eu vou utilizar any em frases interrogativas ou negativas, ok? Então, vamos lá.
No slide anterior eu falei para vocês que nós utilizávamos na forma interrogativa se fosse um oferecimento, certo? Uma sugestão. Nesse caso aqui, qualquer frase interrogativa, beleza? Todas as outras frases interrogativas eu vou utilizar any. Olha os exemplos que eu coloquei. Is there any coffee here? Aqui nesse caso eu tenho forma interrogativa. Is there? Ok? É forma interrogativa. Olha o ponto de interrogação aqui no final. Não é um oferecimento, nem um pedido, nem uma sugestão. Então, nesse caso, eu vou utilizar any, ok? Is there any coffee here? No segundo exemplo, eu tenho uma frase negativa. There isn't any coffee here. Se a estrutura da frase é negativa, o verbo está na forma negativa, eu também vou utilizar any, ok? Pode ser usado em frases afirmativas com sentido de qualquer. Então, vamos lá, a gente vai ter que ficar bem atento aí, né? Porque eu falei para vocês sobre frases afirmativas, né? Comentei que nós utilizávamos some. Agora eu já estou falando sobre outro uso em frase afirmativa. Então, vamos lá. Se a frase é afirmativa, eu tenho que analisar essa frase. Eu não posso automaticamente utilizar some. Por isso que eu falei que eu ia voltar nesse assunto, tá? Não é uma coisa automática. Você vai ter que prestar atenção no sentido da frase, ok? Olha o exemplo. She reads any book. Quando eu falo she reads any book, eu quero dizer o quê? Que ela lê qualquer livro. Reparem que reads está na forma afirmativa, ok? Aí, nesse caso, como eu quero dizer que ela lê qualquer livro, eu utilizei she reads any book, ok? Aqui é interessante, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe também. Palavras como never, without, seldom e hardly deixam a frase negativa. Então, vamos lá. Olha o exemplo. I never read any book. Então, vamos lá. Reparem que read está na forma afirmativa, ok? A estrutura da frase é afirmativa. Mas a partir do momento que eu utilizei never, acaba dando uma ideia negativa à frase, ok? Essas palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês, elas acabam dando uma ideia negativa à frase. Se ela dá uma ideia negativa, eu vou utilizar o quê? Any, ok? Mesmo a frase sendo afirmativa. Por isso que aqui eu coloquei I never read any book, porque never acabou dando uma ideia negativa à frase, ok? Então, só para a gente lembrar, any, frases interrogativas e negativas. Frase afirmativa, desde que o pronome indefinido esteja no sentido de qualquer, beleza? E se eu tiver alguma das palavrinhas que a gente acabou de ver, never, without, né? Acaba dando uma ideia negativa, eu também utilizo any, ok? Por último, nós temos no. No vai ser traduzido como nenhum e nenhuma. Usamos em frases afirmativas, porém com sentido negativo. Então, vamos lá. A estrutura da frase é afirmativa, mas a partir do momento que eu utilizo no, eu acabo dando uma ideia negativa à frase, ok? I have no time. Vamos supor que eu esteja na correria, esteja trabalhando muito, esteja estudando muito, ok? Eu utilizei na frase I have. I have, forma afirmativa. Mas a partir do momento que eu coloquei no time, eu quero dizer o quê? Que eu tenho nenhum tempo. Seria basicamente essa a tradução ao pé da letra. Só que no português a gente não fala dessa forma, né? Ninguém conversando com a gente vai falar, eu tenho nenhum tempo. Ninguém fala dessa forma, tá? Mas no inglês, essa estrutura, essa formação é correta, beleza? Como eu falei para vocês, a gente não traduz ao pé da letra. No português, a gente não utiliza essa estrutura, tá? Mas o inglês é uma língua diferente. Então, nesse caso aqui, a estrutura da frase é afirmativa, mas a partir do momento que eu utilizei no, eu acabo dando um sentido negativo à frase. Quando eu falo I have no time, eu quero dizer o quê? Que eu tenho tempo ou que eu não tenho tempo? Quero dizer que eu não tenho tempo, ok? Então, uma frase afirmativa, mas o sentido da frase é negativo, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho mais exemplos. Compare.
Aqui eu coloquei duas estruturas para vocês, porque geralmente em sala os alunos me perguntam muito sobre isso, tá? Quando eu falo I don't have any car, eu quero dizer o quê? Que eu não tenho carro, ok? Reparem que a estrutura da frase é negativa, I don't have, ok? A estrutura é negativa. Se a estrutura da frase é negativa, eu vou utilizar any, como a gente viu anteriormente. Aqui eu coloquei I have no car. Se eu coloquei I have no car, eu quero dizer o quê? A mesma coisa que eu acabei de dizer na frase anterior, só que de uma maneira diferente. Aqui a estrutura da frase é afirmativa, ok? E a partir do momento que eu utilizei no, eu quero dar um sentido negativo à frase, tá? Então, na verdade, as duas formas estão corretas, tá? Só que são maneiras diferentes da gente dizer a mesma coisa, tá? Aí você vai ter que prestar atenção. Se você utilizar a estrutura negativa, N. Se você utilizar a estrutura afirmativa, no, ok? Compare estes outros exemplos. Vamos lá. There is, pontinho, pontinho, milk. Reparem aqui na imagem que eu coloquei para vocês que eu tenho leite, né? Aqui no copo eu tenho leite. A estrutura da frase é afirmativa, ok? Então, se a estrutura da frase é afirmativa e a figura está me indicando a existência do leite, então eu vou ter que colocar um pronome indefinido que seja positivo. Um pronome indefinido que continue afirmando aqui na frase, ok? Então, there is some milk, ok? There is some milk. Eu quero dizer aqui que existe algum leite, tá? Agora, olha esse outro exemplo. É bem parecido com o anterior. Eu fiz de propósito para você poder comparar e entender. There is, pontinho, pontinho, milk. I have to go to the supermarket. Aqui eu já tenho um complemento, ok? Colocar a imagem para vocês verem. A imagem também vai nos ajudar. Quando eu falo I have to go to the supermarket, eu tenho que ir ao supermercado, fica subentendido o quê? Que eu tenho ou que eu não tenho leite? Se eu tenho que ir ao supermercado, subentende-se que eu não tenho leite, que eu tenho que ir ao supermercado justamente para comprar, ok? Então, aqui nesse contexto fica subentendido isso, a falta do leite, tá? Pela imagem, fica mais claro ainda, tá? Então, a estrutura da frase é afirmativa igual à frase anterior, só que agora eu quero dar uma ideia negativa. Eu não tenho leite na minha casa, eu tenho que ir ao supermercado para poder comprar. Então, se eu não tenho leite, eu vou utilizar o quê? No. There is no milk. I have to go to the supermarket, ok? Então, vamos lá, Fabrícia, se eu não tiver um contexto, se eu tiver simplesmente there is, pontinho, pontinho, milk, num exercício, numa prova, geralmente isso não acontece, tá? Geralmente existe um contexto, uma figura, algo que demonstre para você. Mas vamos supor, tá, que aqui a gente não tivesse nem a imagem, nem o contexto. As duas formas estariam corretas. Você poderia colocar there is some milk or there is no milk. As duas formas estariam corretas, ok? Mas, como eu coloquei aqui para vocês dentro de um contexto, eu coloquei propositalmente para você se situar e saber o que você vai utilizar, beleza? Fiquem atentos, principalmente em provas de vestibular, porque geralmente existe um contexto antes, né? Você está lendo um texto, de repente ali naquela frase, possa ser que você não entenda, mas se você conseguir, né, identificar o que está escrito anteriormente, de repente tem alguma dica para você naquela frase, ok? Então, em textos de vestibular, exercícios, tá? Vocês sempre vão ter que ficar atentos a todos esses itens, às vezes até alguma imagem no texto, tá bom? Vamos lá. Além dos pronomes indefinidos, nós temos o que nós chamamos de formas compostas. O que são formas compostas? São formas que são derivadas de some, any e no, ok? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente utiliza some, any e no, a gente tem que ter um substantivo em seguida, ok? No exemplo que eu coloquei aqui para vocês anteriormente, reparem que eu tenho some milk. Milk é justamente um substantivo. Então, nessas formas que a gente acabou de ver, a gente tem um substantivo em seguida, tá? Já nas formas compostas, isso não vai acontecer.
nós não vamos ter um substantivo em seguida, ok? Como eu coloquei aqui para vocês, não acompanham os substantivos, mas os substituem, tá? Então, nesse caso, a gente não vai ter um substantivo em seguida. Justamente por ser uma forma composta, a gente não utiliza o substantivo, tá? Coloquei aqui para vocês entenderem uma tabelinha. Vamos lá. Eu tenho aqui some, any e no. Aqui eu tenho os derivados, os compostos deles, ok? Coloquei aqui people, que são pessoas. Então, para pessoas, esses que nós vamos utilizar. Things, que são coisas. Então, esses aqui nós utilizamos para coisas. E places, nós vamos utilizar esses aqui, ok? Aqui, some, any e no, eles vão seguir justamente as explicações que eu dei para vocês anteriormente, ok? Então, todos os compostos de some vão seguir as mesmas explicações que eu falei com vocês anteriormente, ok? Separadamente, para pessoas, para coisas e para lugares, ok? Então, vamos lá. Para pessoas, eu posso utilizar someone or somebody, ok? Things, something. E para places, somewhere. Any, anyone or anybody. Para coisas, anything. E para lugares, anywhere. No, para pessoas, no one or nobody. Things, nothing. E para lugares, nowhere, ok? Vamos ver alguns exemplos. I don't see your book anywhere. Aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, a estrutura da frase. Reparem que eu tenho forma negativa. Se eu tenho a estrutura da frase negativa, eu já sei que eu vou ter que utilizar algum derivado de N, algum composto de N, ok? Agora eu tenho que entender o contexto da frase para eu saber se está se referindo a pessoas, a coisas ou a lugares, beleza? Então, no exercício de compostos, eu tenho que analisar as duas coisas, tá? É mais complexo. Aqui, então, eu tenho I don't see your book anywhere. Primeira coisa que nós analisamos é que a frase é negativa, ok? Segunda coisa, se eu quero dizer que eu não vejo o seu livro, eu vou estar me referindo a quê? A algum lugar. Eu não estou conseguindo visualizar o seu livro em algum lugar, ok? Então, por isso que nós vamos utilizar anywhere, ok? Any, justamente porque a frase é negativa, e where, porque se refere a lugar. Então, anywhere. I want something to read. Vamos lá. Vamos supor que você está na sua casa, não está tendo muita coisa para fazer. Vamos supor que Netflix já não é interessante e você quer ler alguma coisa, tá? Então, vamos lá. I want something to read. Want, a forma é afirmativa, ok? Então, some é uma das opções que a gente pode utilizar. Se você quer ler alguma coisa, beleza? Então, I want something to read. Fabrícia, nesse caso aqui, eu poderia utilizar nothing to read? Vamos supor que algum amigo estivesse me emprestando vários livros e eu falasse para ele, I want nothing to read. Poderia? Poderia. Nesse caso, foi o que eu falei com vocês, a frase seria afirmativa e o nothing estaria justamente dando um sentido negativo à frase. Você estaria dizendo para esse amigo que você não quer ler nada naquele momento, ok? Como eu falei, aqui eu não tenho um contexto. Se eu não tenho um contexto, aí você pode escolher o que você vai utilizar, beleza? Por último, eu coloquei, is there anything I can do? Forma interrogativa, vou utilizar any. Não estou, no caso, oferecendo nada. Estou aqui, nesse caso, perguntando se existe alguma coisa que eu possa fazer. Então, utilizamos anything, ok? Segundo tópico que a gente vai ver vai ser indefinite article, ok? Lembra que eu falei que nós vamos ver 3 determinantes. O segundo é justamente indefinite article. Eu tenho 2 indefinite articles na língua inglesa, ok? A e am. Os dois vão significar a mesma coisa, um ou uma. Os dois têm o mesmo significado, tá?
quando que geralmente eu utilizo o artigo indefinido? Normalmente a gente utiliza quando a gente está falando sobre alguma coisa pela primeira vez, tá? É a primeira vez que você menciona alguma coisa para aquela pessoa. Ela nunca ouviu falar sobre determinada coisa, tá? Então, por isso, nós vamos utilizar o artigo indefinido. Vou dar um exemplo para vocês no português. Vamos lá. Vamos supor que eu queira trocar o meu carro, certo? Você não sabe dessa informação. Então, eu falo para você, eu quero comprar um carro. É a primeira vez que eu estou mencionando que eu quero fazer essa compra para você. Então, por isso que eu utilizo até no português. Eu quero comprar um carro. Beleza? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. A cat, um gato. An apple. E por último, a tree. Reparem que aqui eu estou falando sobre um gato, estou falando sobre uma maçã e sobre uma árvore, ok? É a primeira vez que eu estou mencionando esses itens para vocês, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho frases. Em relação ao uso, quando que eu utilizo cada um deles? Vamos lá, a gente vai ter que ficar atento no seguinte. A gente vai utilizar o artigo a justamente quando a gente tiver em seguida o som de consoante, ok? Alguns alunos acham que a gente tem que levar em consideração a escrita da palavra. Realmente, na maioria das vezes, essa coincidência vai acontecer, tá? Mas não é uma regra, ok? Vocês vão ver mais à frente alguns exemplos que não vão seguir essa regra. Então, assim, eu não posso virar para você e falar, se a palavra começou com consoante, eu vou utilizar a. Ok? Então, não posso falar isso para você, porque a gente tem que levar em consideração o som da palavra. Realmente, na grande maioria das vezes, essa coincidência existe. Tá? A palavra começa com consoante e tem som de consoante, mas não é sempre, tá? Vamos lá. She has a cat. Quando eu falo a cat, cat é uma palavra que começa com consoante e tem som de consoante. Então, por isso que eu falo a cat. Em seguida, utilizamos antes de som de vogal. She is an engineer. Reparem que engineer é uma profissão que começa com vogal e tem som de vogal. Então, she is an engineer, ok? Vejamos mais alguns exemplos. Coloquei aqui para vocês. A lamp, a door, a house. Quero que vocês prestem atenção nesse H que nós vamos falar sobre isso. A bag, a tomato. Aqui eu já tenho an apple, an elephant, an ice cream, an orange e an umbrella, ok? Devemos prestar atenção, como eu falei com vocês, né? Palavras que começam com H. Sempre que a palavra começar com H, a gente vai ter que ficar atento, ok? Porque eu tenho duas situações aí. Vamos lá. Aqui eu coloquei a house. Por que eu coloquei a house? Porque o H aqui, ele é pronunciado. Eu falo house, ok? Então, aqui o H é pronunciado. Então, a gente utiliza A antes de house. Aqui eu já tenho an hour. Reparem que a palavra hour, aqui, o H não é pronunciado. Se o H não é pronunciado, eu vou utilizar an hour, ok? Casos especiais. Eu coloquei aqui 3 palavrinhas para vocês. Essas palavrinhas, elas começam com vogal. Só que foneticamente falando, elas soam como se fossem U, ok? A university. Então, essas palavrinhas, embora elas comecem por vogal, elas têm o mesmo som de U, ok? Então, a unit. Então, essas palavrinhas são casos especiais, nós vamos utilizar a antes. Foi o que eu falei para vocês, por isso que a gente tem que ficar atento em relação à pronúncia da palavra e não à escrita, tá? Porque, por exemplo, esses casos aqui na escrita começam com vogal, ok? Em seguida, eu tenho definite article. Então, vamos lá. Se o indefinite article
é algo que não está definido, é algo que foi mencionado pela primeira vez numa frase, já o definite article é algo que você já sabe pelo contexto. Vou voltar no exemplo que eu falei para vocês do carro. Lembra que eu falei para vocês? Eu quero comprar um carro. É a primeira vez que eu falo com vocês do carro. Aí em seguida eu falo assim, o carro vai ser branco. Quando eu falo para você, o carro vai ser branco, você já sabe de que carro eu estou falando. Eu estou falando de que carro? O carro que eu quero comprar, ok? Então, você já sabe sobre o que eu estou falando. Então, quando você já sabe sobre o que eu estou falando, a gente utiliza um definite article, ok? Nós só temos um artigo definido na língua inglesa. Que artigo definido é esse? The, ok? Ele significa o, os, as. Ele é utilizado no singular, no plural, antes de feminino, antes de masculino, ok? Então, the a gente utiliza em que circunstâncias? Como eu falei para vocês, refere-se a algo já mencionado pelo contexto. Você já sabe sobre o que eu estou falando, tá? Olha o exemplo. There is a man in front of your house. Aqui eu estou dizendo para você que existe um homem na frente da sua casa. É a primeira vez que eu estou falando sobre esse homem com você, ok? Eu não sei, inclusive, que homem é esse. Então, por isso que eu falo, there is a man in front of your house, ok? Em seguida, eu falo para você, the man is calling you. O homem está chamando você, está te chamando. Quando eu falo the man, você já sabe de que homem eu estou falando. Não é qualquer homem, é o homem que está na frente da sua casa, ok? Refere-se a um ser único. Quando eu tenho um ser único, eu também utilizo the antes, ok? The Pope is in my country. Quando eu falo o Papa está no meu país, Papa é um ser único. Então, the Pope, ok? Refere a um ser único em determinado local. We live next to... Por favor, consertem aqui, só tem um O, ok? Um O apenas. Me desculpem o erro. We live next to the church. Quando eu falo we live next to the church, você já sabe qual é a igreja. A igreja naquele determinado local é uma igreja única. Eu não tenho outra igreja, ok? Então, nesse caso, dentro daquele contexto que a gente está falando, você sabe de que igreja eu estou falando. Não é um local que eu tenha várias igrejas, é um local que eu tenho apenas uma igreja. Então, quando eu falo we live next to the church, eu quero justamente dizer o quê? Que nós moramos perto da igreja. Você sabe qual é a igreja. Como eu falei para vocês, por favor, retirem esse O aqui, tá? Temos apenas um O porque é preposição. Em seguida, let's work. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver agora se a gente consegue fazer o exercício. Vamos lá. We live in... beautiful town. O que eu utilizo aqui? We live in a beautiful town. Quero comentar com vocês aqui o seguinte também. Eu tenho aqui beautiful, que é justamente um adjetivo. Quando eu tenho um adjetivo antes do substantivo, esse artigo ele vai concordar com o adjetivo, ok? Vai concordar justamente com o que está mais próximo. Então, aqui seria a beautiful. A, justamente porque beautiful começa com consoante e tem som de consoante, ok? O artigo ele vai sempre concordar com o que está mais próximo. Mesmo que o substantivo aqui começasse com vogal e tivesse som de vogal, eu utilizaria a beautiful, ok? Nesse caso aqui, there is, ... book in my backpack. ... book is very heavy. Aqui é a primeira vez que eu estou falando sobre o livro para você, ok? É a primeira vez. Se é a primeira vez, eu vou utilizar a book. There is a book in my backpack. Agora você já sabe de que livro eu estou falando. Já é um livro específico, é um livro determinado. Aí eu já vou utilizar the book is very heavy, ok? Aqui eu quero dizer o quê? Que existe, né, um livro na minha mochila. O livro é muito pesado. Esse livro aqui já está determinado para você. Espero que vocês tenham entendido, tá? Os 3 assuntos, ok? Quero que vocês façam alguns exercícios na apostila de vocês.
Esses exercícios vão estar justamente nas páginas 973 e 974, ok? Quero que vocês façam esses exercícios. Nós vamos ter ao longo da semana uma aula online, onde a professora vai estar justamente corrigindo esses exercícios com vocês, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo tempo que vocês conseguiram estar aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho de informação. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho a entender sobre esses assuntos, ok? E o principal, stay at home, ok? Beijos e bom estudo para vocês!